relativamente a este documento, e creio que certamente o meu colega vereador Ricardo Leão tinha essa intenção de deixar essa nota, estava combinado entre nós que seria o Sr. Vereador a fazê-lo, mas tomo a liberdade de a fazer, felicitar os serviços pelo documento que nos é apresentado. Todos sabemos que são documentos de natureza bastante difícil, não só a sua concepção, como depois aqui a concertação de todos os elementos que constam do mesmo. E eu vou fazer uma análise, ainda que sucinta, ao relatório de gestão que nos é apresentado. E permita-me, Sr. Presidente, relativamente a ele, e já entrarei em temas que já aqui foram apresentados, mas pedir alguns esclarecimentos, e esclarecimentos esses, como sabem, pela área dos recursos humanos e, nomeadamente, pela ausência de alguns dados comparativos relativamente à formação que foi ministrada aos trabalhadores do município, dados que, relativamente a outras áreas, sim, temos dados de 2014 e 2015, mas em matéria de formação profissional não estão espelhados neste documento, pelo que não conseguimos decifrar se efetivamente aumentaram ou não o número não só de ações, como também de beneficiários das mesmas. Demonstrar a esta Câmara, conforme temos tido a oportunidade de o fazer ao longo dos últimos meses, a nossa preocupação para com a gravidade de acidentes de trabalho que têm vindo a ocorrer. Se pudermos analisar o quadro que consta à página 37, verificamos o aumento desta mesma gravidade com, por exemplo, um indicador que diz respeito às altas após acidente em serviço. Tivemos no ano de 2014, lá está, temos dados aqui de 2014, tivemos 100 altas, em 2015 temos 38 altas, o que significa que há uma gravidade perante as situações que nos são apresentadas. Bem como os boletins de incapacidade declaradas por acidente de trabalho, também se verifica aqui algum acréscimo. Bem esperava que, relativamente a este relatório de gestão, pudéssemos hoje estar aqui a felicitar o Executivo dos variedíssimos projetos que implementaram no ano de 2015. Pena é que não tenha a possibilidade de o fazer, porque, de facto, aquilo que denotamos é uma efetiva continuidade daquilo que foram os projetos e programas que a gestão do Partido Socialista, que tanto descredibilizou a imagem do município de Loures, e, Sr. Presidente, permita-me que tenha que fazer uma referência à palavra que o Sr. Presidente utilizou. E eu tive a oportunidade de apontar. O Sr. Presidente, o que disse no preâmbulo que fez deste documento foi que credibilizou o município de Loures, credibilizou o município de Loures perante outras autarquias, outras instituições, outras entidades. Eu só posso aceitar que o Sr. Presidente utilize essa expressão quando diz que credibilizou a imagem do município perante os devedores, que conforme hoje já foi aqui a oportunidade de falarmos sobre isso, perante aqueles que tinham dívidas em atraso. E, portanto, sim senhora, posso utilizar essa expressão. Agora, para com outras autarquias e outras entidades públicas congêneres, não creio que quase o Sr. Presidente tenha querido fazer essa menção, e certamente só pelo lapso é que o poderá ter feito. Tenho uma dúvida relativamente a dados que constam do relatório, e dados que para a bancada do Partido Socialista não são de sumemos importância e que têm a ver com os realojamentos efetuados. Temos, num momento, dada a indicação de que foram efetuadas 10 realojamentos / transferências, e depois temos, noutro quadro com maior detalhe, 24 realojamentos, contabilizando 6 PER, 6 não PER e 12 transferências. Portanto, gostaria de perguntar à Sra. Vereadora de que número é que estamos então a falar. Depois, Sra. Vereadora, vamos, e Sr. Presidente, que também teve a oportunidade de falar sobre este tema, vamos falar de rendas de habitação social. E se formos falar de rendas de habitação social, como também já tive a oportunidade de dizer nesta mesma casa, que não cheguei cá hoje, e portanto lembro-me perfeitamente do que era esta matéria em 1999, data em que ingressei
nesta Câmara, e que tínhamos a ridicularidade de planos de regularização de dívida a 30 anos. E, portanto, com planos de regularização de dívida há 30 anos, nós tínhamos certamente montantes bem mais astronómicos do que aqueles que hoje aqui estão apresentados. Esta foi uma matéria perante a qual, sucessivamente, a força política que hoje gera os destinos do município sempre apontou como incapacidade da gestão anterior e, de imediato, disse desde o início das suas funções, que iria tomar as medidas para inverter esta situação. O que acontece é que os senhores tomaram posse, se a memória não me falha, a 21 ou 22 de outubro, 22 de outubro de 2000, eu guardo essas datas, porque naturalmente são memoráveis para todos nós. E, portanto, 22 de outubro de 2013, e, portanto, desde aí tem vindo a gerir os destinos deste município. E aquilo que percebemos é que, efetivamente, em termos de dívida, ela não diminuiu, ela aumentou. E não vale a pena, Sra. Vereadora, termos outra forma de ludibriar os números, porque os números são o que verdadeiramente são, e estão aqui bem espelhados neste documento, conforme a forma que nós os queiramos ler e interpretar. E a verdade real é que este valor em dívida aumentou. E não aumentou tão pouco quanto isso. Aumentou um número que não pode corresponder aos fatores que a Sra. Vereadora indicou. Até porque a comparação que fez com o ano 2012, Sra. Vereadora, permita-me dizer-lhe que, como a senhora sabe, e os serviços certamente também saberão, o boom da crise, por assim dizer, foi precisamente no ano 2012. E o boom dos pedidos de revisão de renda e a falta de cumprimento para com as suas obrigações por parte dos municípios foi efetivamente maior verificado neste ano, que, como todos nós sabemos, foi um ano difícil para todos os portugueses no modo geral e para os residentes em habitação social, naturalmente, nestas franjas da população, de um modo mais particular. E, portanto, aquilo que nós estávamos à espera, e pela primeira vez num documento de gestão, vejo a indicação de um nome de uma técnica. Nunca vi isto em nenhum documento de gestão, nunca. E acho isto uma afronta para com os outros 2.400 e tal trabalhadores da Câmara Municipal de Loures, que todos os dias, arduamente, dão o seu melhor para produzir informações, pareceres e tudo o que está de suporte a esta documentação, e única e exclusivamente a página 124 vejo enunciado o trabalho de uma pessoa. Pessoa essa, que até já tivemos a oportunidade de falar sobre o caso em concreto nesta mesma reunião de Câmara, e o que me foi transmitido é que a incumbência dessa pessoa seria a instauração de ações judiciais. E aquilo que nos é dado aqui como o trabalho dessa pessoa é mais do mesmo, é aquilo que os serviços, mesmo sem esta pessoa lá estar, não vale a pena pessoalizar porque o documento é público, e portanto está à página 124. Certamente, este trabalho aqui é mais do mesmo. O que eu gostava que a Sra. Vereadora, e certamente também o Sr. Vereador Fernando Costa, que tutela esta área na gestão municipal, gostaria que nos dessem ponto de situação, é dos 520 processos que estão em contencioso. O que é que evoluíram? Porque também não nos podemos esquecer que, em matéria de arrendamento, houve uma alteração substancial no regime do arrendamento, se a memória não me falha, em 2012. E fruto desse novo regime é que foram interpostas um conjunto de ações judiciais que já deviam ter visto a sua conclusão. E, portanto, essa preocupação é que nós gostávamos de ver manifestada, não tanto se o que encontraram, o que deixámos, o que não deixámos. Creio que não é um argumento hoje aceitável na discussão do documento que aqui temos presente, mas tão somente perceber se as medidas que, com grande aparato, tiveram a oportunidade de manifestar que tinham sido implementadas, se efetivamente estão a apresentar resultados ou não. E aquilo que podemos constatar é que não.